Fala pessoal, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente sempre vai estar discutindo um tema interessante sobre direito. E é uma alegria nossa, da nossa parte, assim, estar podendo dividir aquele pouco que a gente sabe sobre o direito. O direito, na verdade, é uma área muito vasta, muito ampla, é uma área assim que demandaria muito conhecimento para você ter um domínio assim perfeito do direito. Mas a gente busca se especializar em áreas, né? Então por isso que é muito legal, porque hoje a gente tem vários advogados, né, se especializando em várias áreas. E aqui no nosso canal a gente vai dar sempre uma ênfase para estar falando sobre direito sucessório, sempre uma ênfase para estar falando sobretudo sobre holding familiar. E hoje eu queria tratar com vocês um assunto importantíssimo sobre a holding familiar, mas antes eu queria quebrar um pouquinho daquele entendimento que nós temos hoje com relação ao direito de sucessões. Hoje, quando se fala em direito de sucessão, a maioria das pessoas entendem que sucessão só acontece através do inventário, ou seja, sucessão só acontece verdadeiramente quando a pessoa que seria o titular dos bens, ele vem a falecer e aí abre a sucessão, e essa sucessão necessariamente teria que ser feita através de um procedimento de inventário. Hoje nós temos o inventário extrajudicial também, que tem alguns requisitos, algumas regras, isso daí vai ser objeto de um vídeo específico nosso aqui no nosso canal. E tem o inventário judicial, que também nós vamos falar sobre ele de uma maneira assim bem... com muitos requisitos, com muitos detalhes, mas não vai ser nesse vídeo, vai ser num próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre inventário judicial. Mas o que a gente queria deixar assim bem compreendido hoje aqui para vocês é com relação à questão do inventário. Nós entendemos hoje que o inventário, ele especificamente seria a única maneira da gente fazer sucessão, e não é verdade. Nós sabemos que hoje, dentro do direito brasileiro, nós temos outras maneiras de se fazer sucessão patrimonial. E principalmente, nós temos maneiras muito mais inteligentes de se fazer a sucessão patrimonial, que não é através do inventário. A gente conhece, vou falar uma outra que talvez vocês conheçam, que é a doação, é um sistema também de planejamento sucessório. Existe o testamento também, que é um outro sistema de planejamento sucessório. E existe um, que é aquele que eu sou adepto, que eu falo para vocês que eu entendo que ele seria o mais perfeito de todos, que é a holding familiar, que é inclusive um sistema do qual assim, a gente busca se especializar porque a gente entende que é um sistema assim, que traz muitas vantagens, e na verdade, verdadeiramente, ele traz muitas vantagens para aqueles que buscam fazer planejamento sucessório através de holding familiar. Então a primeira coisa que a gente precisa deixar separado aqui para a gente entender bem, inventário não é um sistema de planejamento sucessório. Holding familiar, sim, já é um sistema de planejamento sucessório patrimonial. E a gente vai falar com vocês aqui de 3 grandes transformações que a holding familiar ela traz na vida de uma pessoa, ela traz na vida de uma família, quando ela é muito bem executada por um profissional que está capacitado e habilitado para fazer um perfeito estudo dos caminhos que a holding familiar pode trazer para aquela família. Então hoje especificamente a gente vai se deter aqui em 3 grandes transformações na vida de uma pessoa e de uma família através do sistema de holding familiar para planejamento sucessório da família. A primeira grande transformação que eu queria trazer e trocar uma ideia com vocês diz respeito à economia tributária. Porque a holding familiar, quando ela é bem feita, quando ela é bem organizada pelo profissional, ela traz verdadeiramente uma economia tributária gigantesca, que comparado ao inventário, vocês vão ver que são 2 extremos totalmente opostos mesmo. São 2 extremos totalmente opostos. Porque o inventário, na verdade, a gente sabe que quando você abre o inventário, existe um prazo assim, de até 60 dias para que o inventário seja aberto após o acontecimento do falecimento daquele que é o titular do patrimônio. Então, em até 60 dias, esse inventário tem que ser aberto. E com a abertura desse inventário, automaticamente vai ter que ser buscado o quê? O pagamento do tributo, que é o tributo sobre herança, que é o famoso ITCMD, que em alguns estados do Brasil é cobrado uma alíquota de 8%, aqui no estado de São Paulo ainda é 4%, e a gente já tem um vídeo aqui no canal, e nós vamos aprofundar esse assunto em outros vídeos, que essa alíquota hoje de 4% ela vai aumentar.
ela vai aumentar no estado de São Paulo e ela vai aumentar a nível de Brasil. Hoje nós já temos uma resolução que está sendo tramitada no Senado Federal através de uma proposta do CONFAZ para que essa alíquota do ITCMD ela seja de até 20% do valor do patrimônio a ser transmitido. Mas não é esse o foco do nosso vídeo hoje, a gente vai avançar um pouquinho falando então dessa grande economia que tem tributária dentro da holding familiar. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de pagar IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, a gente já sabe que todo ano a gente tem que pagar. Então, quem tem tributo, quem tem esse imóvel urbano, tem que pagar o IPTU. O IPVA, quem tem carro, quem tem veículo automotor, tem que pagar o IPVA. O imposto de renda, todo mundo que ofere renda durante o ano, num valor que está acima do limite de isenção, tem que pagar o imposto de renda. Então todo mundo sabe desses impostos e sabe que tem que pagar de acordo quando entra naquela hipótese de incidência do tributo. Agora o ITCMD, que é o Imposto de Sob Herança, é um imposto em que nós não sabemos quando temos que pagar. E a gente tem que pagar justamente quando é aberto o inventário. E esse imposto hoje, ele, como eu disse, ele aqui no estado de São Paulo é 4%. Então vamos fazer um cálculo assim básico aqui. Imagina uma família, e geralmente as famílias elas não têm assim um patrimônio só, ela não tem um imóvel só, às vezes tem 1, 2 imóveis, tem 3 imóveis. Então vamos imaginar uma família que tem assim em imóveis um valor aproximado aí de R$400 mil em imóveis, né? Logo de cara, R$400 mil, a gente está falando de 4% de R$400 mil, a gente está falando de R$16 mil aqui no estado de São Paulo. Em outros estados, que são 8%, a gente fala de R$32 mil só de ITCMD. Então, assim, geralmente os sucessores, os herdeiros, quando eles têm que abrir o inventário, eles não têm esse dinheiro em mãos para fazer o pagamento do ITCMD. Então, o inventário, na verdade, ele gera um custo muito grande e geralmente é superior à capacidade financeira que aquela família tem no momento pós-mortem de quem era o titular da herança. Na holding familiar, isso já não acontece. Por quê? Porque na holding familiar a gente não tem o ITCMD. Então, assim, você não está obrigado a ter que levantar um valor para se pagar o ITCMD da noite para o dia. Logo em que aconteceu ali o falecimento do titular da herança, você tem que já, assim, no momento mais duro da sua vida, no momento difícil, no momento de perda do ente querido, você já tem que pegar e trabalhar em cima de levantar um dinheiro para se pagar o ITCMD, porque sem o pagamento do ITCMD, o seu inventário, o inventário do titular da herança não é concluído. Então, assim, a gente sabe então que esse é um peso muito grande que vem no inventário. Com a holding familiar isso não acontece, porque no sistema da holding familiar nós temos outros caminhos para se fazer a transmissão do bem. E essa transmissão do bem ela não vai incidir o ITCMD. Então isso daí a gente já tira um peso muito grande, né, das costas dos sucessores em relação à questão do pagamento da holding familiar. A gente costuma até dizer, dentro do nosso time Holding Brasil aqui, que são os especialistas nessa área, é um grupo de profissionais assim, fantástico, do qual eu tenho a honra de fazer parte, em que nós nos especializamos dia a dia dentro da área do holding familiar. Então a gente diz assim que na verdade você instituir uma holding familiar é um ato de amor ao seu filho. Por quê? Porque você vai evitar que o seu filho, que o seu sucessor, ele tenha que arcar com um valor alto logo após o momento em que haja assim o falecimento, que infelizmente é uma coisa que é uma realidade que a gente tem que viver, porque ninguém vai ficar para semente. Uma outra situação que é muito legal da holding familiar e que eu falo que é uma vantagem fantástica que transforma a vida de uma família é a possibilidade que a holding traz de que você faça o planejamento sucessório dos teus bens em vida. Então, através do inventário, você não participa disso. O inventário aconteceu o falecimento, necessariamente quem vai definir isso vai ser um juiz, vai ser um cartório que vai definir como vai ser a divisão dos bens de acordo com aquilo que está previsto na legislação. Agora, na holding familiar, o titular da herança define ainda durante a sua vida e sem perder, isso que é importante, sem perder qualquer poder sobre os bens, né? Ele não vai fazer a transmissão dos bens naquele momento para os sucessores, ele não perde o poder sobre os bens. Então,
Então ele não vai perder nenhum poder sobre aqueles bens e ele vai fazer ainda em vida, durante a sua vida, o planejamento sucessório. Ele vai definir como ele vai deixar os bens, né? Assim como ele vai dividir isso entre os filhos. Evidentemente existem regras de direito civil que nós temos que observar aqui, mas assim, no geral é isso. Ele vai fazer uma definição, ele vai fazer um planejamento de como isso vai acontecer. E esses bens eles já vão ser planejados dentro da holding, dentro desse sistema, para serem assim deixados diretamente para os herdeiros, né? Assim que é aberta a sucessão. Então a gente cria como se fosse um gatilho dentro desse sistema, em que, havendo a abertura da sucessão com o falecimento do titular dos bens, esses bens automaticamente eles vão passar para os herdeiros, né? De uma maneira assim, muito tranquila, muito simples, sem ter que abrir inventário, sem precisar de assinatura de ninguém, sem precisar da assinatura de um juiz, de um tabelião, sem precisar da participação de um advogado, de ninguém, de ninguém. Então a holding ela deixa tudo preparado. Aconteceu o falecimento, esses bens automaticamente eles vão se passar, né, através desse sistema que foi construído, dessa engenharia jurídica que foi construída, os bens automaticamente eles vão ser passados para os sucessores de uma maneira automática. Então isso é muito legal. Então essa ideia do planejamento sucessório é muito fantástico, é uma transformação que traz para a vida da pessoa, porque ela tem agora uma segurança de que ela pode, em vida, fazer a transmissão desses bens. E uma terceira grande vantagem que eu queria trazer, uma terceira grande transformação que eu queria trazer para vocês aqui, é a possibilidade que a holding familiar, ela também traz para aquele que está instituindo a holding, de assim, assegurar uma maior proteção aos seus bens, uma maior proteção ao seu patrimônio. Geralmente as pessoas que possuem patrimônio no nome, né, no seu nome como pessoa física, e exercem alguma atividade empresarial, alguma atividade comercial, elas estão sempre sujeitas aos revés da vida, né? Sempre. Então, às vezes, uma ação trabalhista, às vezes uma dificuldade que houve relacionado ao seu próprio negócio, uma negociação que foi mal feita e que gerou alguma responsabilidade decorrente daquele contrato que foi mal resolvido, isso gera revés na vida da pessoa. E, assim, via de regra, são os seus bens particulares que vão estar respondendo por essa dívida, por aquilo que foi criado. Vou te dar um outro exemplo. A pessoa física, às vezes, ela nem é titular de um comércio, nem é titular de uma empresa, mas ela, vou dar um exemplo aqui, ela pode estar com o seu veículo na rua, sem qualquer intenção, atropelou uma pessoa, isso gerou responsabilidade civil, essa pessoa ela pode ter vindo a óbito, pode ter ficado incapaz, isso aí vai gerar uma responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, via de regra, vai invadir o quê? O patrimônio dela. E ela não teve a intenção de fazer aquilo. Às vezes um médico que comete um erro médico durante um procedimento cirúrgico e causa uma incapacidade, ou pode assim, até cometer, de repente, esse erro pode cometer o óbito daquela pessoa. Isso pode gerar para o médico uma responsabilidade assim, terrível para a sua vida, no que diz respeito ao seu patrimônio. E às vezes um patrimônio que você construiu durante 30, uma casa, um bem que você comprou há 25 anos atrás, então esse patrimônio que você construiu há 30, 40 anos de vida, ele fica sujeito, é isso mesmo, ele fica sujeito, né, a reparar aquele prejuízo que foi causado a um terceiro. E isso, no meu ponto de vista, é muito grave, porque é uma vida toda que você construiu aquele patrimônio, você de uma hora para outra você vai se ver sem aquele patrimônio nas suas mãos. Então a holding familiar também, ela permite que seja feita o quê? Essa proteção patrimonial. Então ela permite que através do sistema que é criado, desse sistema de holding familiar, o patrimônio que está no nome de uma pessoa física, esse patrimônio ele seja colocado dentro de um cofre, justamente isso. Nós chamamos isso de um cofre. Então esse patrimônio ele vem para dentro de um cofre, e esse cofre, quem tem a chave é você, que instituiu aquela holding, você que é o titular daquela holding, você que fez aquela holding, que é o titular daquele patrimônio. Só que aquele patrimônio, ele deixa de ficar vinculado ao seu CPF e ele passa a ser vinculado agora ao CNPJ dessa holding, o CNPJ dessa célula cofre que nós falamos. E esse CNPJ, ele cria, na verdade, uma divisão entre aquilo que é pessoa física e daquilo que é pessoa jurídica.
E isso traz uma proteção patrimonial muito grande para você e para os seus bens. Então, essas 3 grandes transformações, eu acho muito importante a gente deixar e salientar isso muito bem aqui, elas são possibilitadas através de uma holding familiar. E é por isso que eu falo para vocês que a holding familiar agora é um sistema que está ao alcance de todo brasileiro, porque é um sistema que é legalmente previsto, ela está previsto nas leis das SAs. É um procedimento assim, legal, é um procedimento legítimo, é um procedimento que está ao alcance de qualquer brasileiro. Então é muito importante a gente tomar nota disso. E eu queria aqui já deixar um convite para vocês, para que vocês participem comigo em uma palestra que eu estou montando e que a gente vai falar especificamente sobre holding familiar. Então logo mais abaixo aqui a gente vai ter um link, a gente vai ter mais informações sobre o dia que a gente vai estar realizando essa palestra. E você desde já é meu convidado para estar participando comigo dessa palestra, onde a gente vai esmiuçar mais como funciona, como a gente constitui esse sistema de holding familiar. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas 3 grandes vantagens, dessas 3 grandes transformações que a holding familiar traz para a sua vida, traz para a vida da sua família, a partir do momento que você entende o sistema, a partir do momento que você se coloca à disposição de estar trazendo esse sistema para dentro do teu negócio, esse sistema para dentro da tua vida. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês, se gostou, clica aí, dá um curtir pra gente aí, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você acha interessante, também ter um pouco mais de conhecimento sobre holding familiar, e nos siga nos nossos canais aqui, nos siga no nosso canal do YouTube, nos siga lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que a gente tem os nossos canais também lá, que a gente vai estar falando muito sobre isso. Espero que tenham gostado, foi um prazer assim estar com vocês aqui, um grande abraço, fiquem com Deus.